Eu vou falar então sobre o livro do Caravaggio, né? Tentar trazer um pouco do conteúdo do livro, né? Primeiro eu queria dizer que é um livro sobre pintura, né? Sobre artes, né? E eu nunca tive, né? Tipo um livro, para vocês terem uma ideia, eu tô com 40 anos, nunca tive um livro sobre um grande pintor, né? Um grande artista, né? Eu digo com pinturas específicas contando a história dessa pessoa, né? Então eu vou falar um pouco desse livro, trazer um pouco, né? Então, o Caravaggio, ele é da época ali renascentista, né? E ele era um cara também pobre e tal, e teve os tais dos mecenas lá que pegaram e alguns ajudaram ele, né, a lançar algumas obras lá. E ele acabou depois se tornando famoso, né? Enfim, alguns lá começaram a ver que a obra dele era interessante, né? O que me chamou a atenção nas obras dele ali, né, ele tem obras famosas como aquela Medusa, né, que você olha parece que aquela pessoa tá vendo você em qualquer direção que você ande, né? Mas o que eu vi nas imagens dele ali é que ele pinta pessoas muito realistas, né? E com feições ou com o traço do corpo assim muito realista, né? E naquela época, pra você ter uma ideia, né? Então, ele foi, inclusive foi considerado que ele era de um temperamento muito forte, né? Ele acabou matando um cara lá e acabou tendo que fugir de lá, né? E fugindo de lá depois, no final da vida dele, ele faz uma pintura, né? Que ele coloca a cabeça dele numa bandeja, né? E ele manda depois pedindo pro Papa, no caso, tirar a pena dele. Naquela época tinha isso, né? O pessoal tinha, da igreja tinha o poder no caso, dar um indulto, né? E nesse caso aconteceu, mas ele já estava morto, né? Então ele tem uma história assim meio que trágica, né? Então passou por bastante dificuldade aí, né? E tem algumas das pinturas dele, né? Ele começa pintando ali algumas coisas mitológicas, né? No início ele tem algumas fotos ali, né? Ele tem ali algumas fotos que estão ali que eu vou mandar junto ali, né? Então primeiro ele faz umas pinturas do deus Dionísio também, e ele se coloca muitas vezes nessa pintura com o rosto dele, né? Então, e tem muitas pinturas para a igreja na época lá que ele fez, né, com um olhar bastante realista, né, e o traço dos corpos, no caso, muitas vezes eram bastante dramáticos também, né, então isso era um detalhe da pintura dele, né, ele trouxe bastante dramaticidade para uma pintura, né. Então ele tem ali também a questão de colocar ali, foi um dos primeiros que fez aquelas pinturas de pessoas cortando a cabeça, né? E uma das pinturas é ele mesmo, né? Ele coloca a cabeça dele no final lá, prêmio para pro Papa, né? Dar um indulto para ele, né? O que eu entendi também no livro ali, que ele teve uma fase mais pagã, assim, que ele pintava figuras mais, daqui a pouco, mostrando, tipo, uma santa mostrando o seio, né? Um menino lá mostrando o pinto, né? Então ele teve uma fase mais, né, dele assim mais dionisíaca, né? Mais atrevida, né? E no final não, ele mescla e volta para um tipo de pintura mais neutra, né? Mais não tão agressiva, né? Numas fotos que tá aí junto com o que eu vou mandar tem ele, né? No caso de Dionísio de Baco ali, ele coloca o rosto dele, né? Também o que eu vi no livro ali tem uma foto imitando a mitologia, né? Que o Perseu salva. Eu não lembro se é Vênus, agora esqueci o nome do que tá ali naquela foto que eu tirei ali. Tem uma pintura do menino ali, né? Que ela. Esse dia eu tava vendo numa questão aí de pinturas que vários pintores retrataram, né? Esse tipo de tema, né? Que o amor vence a guerra, né? Então tem ali naquela pintura que é bastante famosa, tem um escudo, tem acho que uma espada, né? Então e ele representa então através de um símbolo, né? Trazendo ali que o amor vence a guerra, né? Então é interessante essa pintura também. Uma das fotos que eu mandei ali que tá no livro, né? A deposição, né? Do sepultamento de Cristo, né? Ali é um quadro muito bonito, né? Que mostra basicamente assim
como era muito realista, né, o rosto das pessoas, o corpo da pessoa, os traços do corpo da pessoa, né, das pessoas ali, né. Então ele usava pessoas pobres lá, né, que como modelos, né, mas segundo o que dizem ali que ele pintava sem fazer um esboço, né. Ele ia, é o que dizem, pelo menos, né, que ele pintava no peito mesmo, né, não ia com pré-desenho e coisa nada, né. Tem uma pintura ali, São Jerônimo Penitente, que tá na foto que eu mandei ali, né? Que também é uma pintura muito famosa, que ele mostra ali a questão da barriga, né? Do santo ali, então um destaque muito realista, né? Trazendo um conhecimento muito forte, assim, da questão do corpo humano, né? Então eu queria trazer isso até para lembrar, não, para gravar um pouco na memória, né? Trazer esse livro aí, se alguém um dia quiser emprestado, né? Para criança não é um livro muito bom porque ele tem a questão das cabeças cortadas ali, né? Ele tem uma parte um pouco terrível ali, né? Da história do cara, né? Mas então um artista que entrou para a história só tardiamente, depois que ele morreu, obviamente, né? E, e não me lembro agora se eu falei no início ali da questão da Renascença, se era na Renascença bem, eu não me lembro agora, fugiu já os anos ali, né? Mas então, assim, é um pintor e essa coleção é interessante porque ela tem de toda a época, todas as épocas, né? Até as mais atuais, né? Eu quero ver se compro. Daqui a pouco eu não estou muito bem financeiramente, mas ver se compro mais alguns livros que me interessem, né, nessa parte da arte, né, da pintura ali, né.